Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma imensa alegria estarmos novamente juntos no projeto Comunhão no Lar. E para nossa reflexão de hoje, trazemos mais uma mensagem do Espírito Neio Lúcio por meio da psicografia de Chico Xavier, registrada no livro Jesus no Lar. Trata-se do Santo Desiludido. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia, entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio no mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito. É disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isto é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afasta-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço. É uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja à desordem. Venha orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho, sendo esclarecido que não fora homicida vulgar na terra. Era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens,
entendendo, entretanto, que cada criatura tem um caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Vejam, meus irmãos, Jesus traz aqui para os apóstolos em casa de Pedro uma reflexão extremamente importante. Comecemos por pensar na situação de nós atribuirmos a outra pessoa a responsabilidade pela decisão das nossas próprias ações. Então, naquela comunidade da história que Jesus traz, havia um homem a quem se atribuía a ele um poder, uma reverência. E nós precisamos ter muito cuidado com os gurus que nós acolhemos nas nossas vidas. É importante lembrarmos que modelo e guia da humanidade é Jesus. E a decisão pelas nossas escolhas, pelaquilo que fazemos, é nossa. Ainda que nós coloquemos na mão de um terceiro a responsabilidade por aquilo que fazemos, não é possível atribuir ao outro essa responsabilidade. Ela é nossa. Porque nós temos o direito e a escolha de aceitar ou não a orientação que nos é dada, passando pelo crivo do nosso próprio julgamento, da nossa própria razão, das nossas próprias ponderações. Então, uma primeira reflexão que esse texto nos traz é da nossa responsabilidade, ainda que terceirizemos as nossas ações. Tem uma amiga que diz isso, né? Que muitas vezes nós terceirizamos a nossa vida. Nós colocamos na mão do outro a condução da nossa vida, mas a responsabilidade é sempre nossa. Então, que nós tenhamos cuidado, porque a responsabilidade das escolhas são sempre nossas. Outra questão, né, que essa mensagem nos traz, diz a postura desse santo, desse homem que se coloca afastado da comunidade, numa conduta de adoração sem trabalho, como diz Jesus. Bom, se nós dissemos aqui que o nosso modelo e guia é Jesus, então analisemos a condução, a vida de Jesus, os exemplos que ele nos deu. E os exemplos que o Mestre nos dá são exemplos de trabalho, de esforço. Ele estava sempre a transformar a sua hora num serviço útil. Ele estava sempre cuidando para que a sua fala, para que as suas ações pudessem trazer ensinamentos às nossas almas, aos nossos espíritos endurecidos. Aproveitava cada detalhe, cada momento, cada situação para nos ensinar, dando-nos o exemplo do trabalho. E sempre junto àqueles que sofriam, aqueles que estavam em dor, aqueles que necessitavam do alimento do corpo e da alma. Não afastado da comunidade, não afastado das pessoas. E nós vamos ver em várias mensagens, tanto Jesus quanto os nossos amigos do plano invisível, nos convocar a sermos muito cuidadosos com essa atitude de afastamento dos outros, achando que o isolamento vai nos criar uma condição de santificação. Muito pelo contrário. É no trabalho, uns com os outros, é no dia a dia, no nosso esforço de lidarmos com as nossas limitações, com as nossas potencialidades, com os nossos equívocos, com os nossos ganhos, é que nós vamos aprendendo a nos organizar e a nos constituir como pessoas. Então, o nosso convívio uns com os outros é extremamente importante. Uma outra questão que essa reflexão nos traz tem a ver com as orientações que esse santo dá. Porque as suas orientações são sempre de matar esperanças. Como ele é julgado aqui, né? Quando desencarna,
e vai para um ambiente de trevas e dificuldades e tratado como um assassino, e ele pergunta, mas como? O que eu estou fazendo aqui? Como pode? Né? Eu que me dediquei a uma vida de adoração. E os espíritos orientam a ele lá no plano espiritual. De fato, ele não era um assassino vulgar, mas ele era um assassino da coragem e da esperança, veja. No livro dos espíritos, os espíritos orientam a Kardec que nós somos responsáveis pelo bem que fazemos e pelo bem que não fazemos. Aquilo que nós não fazemos e aquilo que nós não deixamos que os outros façam. Então, aqui nós temos uma questão importante para refletirmos sobre a nossa própria conduta, né? Quantas vezes pessoas de almas esperançosas, criativas nos procuram, às vezes até na casa religiosa, dentro do centro espírita, querendo implementar algum projeto, realizar algo novo que pode trazer grandes aprendizados àquela comunidade, e a nossa conduta é de matar coragem e esperança como a desse santo, dessa história. Então, nós tenhamos muito cuidado com aquilo que nós orientamos àqueles que nos buscam, que nos pedem conselho, porque nós somos responsáveis pela coragem que alimentamos, pela esperança que motivamos. Mas também somos responsáveis por aquilo que matamos nos outros e em nós mesmos. Porque o trabalho com Jesus é um trabalho diário e não é um trabalho de adoração. É um trabalho de colocar a mão no arado, do esforço, do suor nosso de cada dia. Esse suor que vai regando o solo endurecido dos nossos corações, nas nossas experiências de cada dia, para que nós possamos aí aprendendo aquilo que viemos aprender neste mundo, a nos amar. E para que a gente aprenda a se amar, nós vamos fazendo pequenos treinos, nós vamos fazendo pequenos contratos, pequenos acordos, pequenas tentativas, acertamos, erramos e continuamos. Então, fica para nós o convite do mestre. Plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. Cada um de nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. A fé sem obras é lâmpada apagada. Que nós possamos cultivar a nossa fé, transformando-a em ações efetivas no nosso dia a dia. Se confiamos num mestre de amor, de benevolência e de misericórdia, que nos esforcemos todos os dias para que as nossas atitudes também sejam de amor, de benevolência e de misericórdia, dentro do limite daquilo que podemos realizar. Mas que lembremos, a fé sem obras é lâmpada apagada. Que as nossas ações representem, possam simbolizar a nossa confiança no Pai. Que nós possamos nos esforçar diariamente para transformar tudo o que acreditamos, tudo o que aprendemos com Jesus, em ações singelas, mas verdadeiras, perseverantes no bem, edificando aí, tijolinho por tijolinho, o reino de Deus em nossos corações. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe sempre e até uma outra oportunidade.